Caros colegas, estamos de volta. Espero que tenha servido para descansarem um bocadinho, esticar as pernas. E vamos então agora, Dr. João, para a segunda parte da nossa formação. Muito bem. Então, vamos esperar que esta primeira parte tenha sido bem informativa. Pelo que o professor Carlos Martins me tem dito, tem havido uma grande participação vossa e, se calhar, uma das coisas que talvez possa ser melhorada aqui nesta parte seja um bocadinho mais de interatividade, ver se eu consigo, às vezes falo um bocadinho mais, ver se sou um bocadinho mais económico para ver se conseguimos conversar um bocadinho mais. Este slide eu já vos mostrei, é a definição de obstrução. A definição de obstrução é aquele quociente FeV1-FVC inferior a 70. Esta definição de obstrução tem uma grande vantagem porque é intraindividual, é o FeV medido no doente versus o FVC medido no doente e, portanto, não precisamos de nenhum indicador, nenhuma tabela, nenhum valor de referência para conseguirmos saber se existe este 70% como marcador, definidor da obstrução. Para classificar a gravidade, já temos que ir a umas tabelas para ver qual é que é o valor percentual. Um dos aspectos que nós temos na espirometria e que utilizamos hoje é a questão da utilização desta curva. Esta curva chama-se curva débito-volume e visualmente permite-nos logo adivinhar quando é que ela começa a ficar encurvada e a concavidade é maior. Aqui há ainda pouca concavidade, mas aqui já vocês podem ver que existe esta concavidade nesta fase final e depois mais agravada e depois muitíssimo agravada na última curva. Ora bem, eu trago-vos isto porque o FeV continua a ser um dos melhores preditores de prognóstico na DPOC. E neste estudo veem claramente que a gravidade e a sobrevivência dos doentes com GOLD 1, estadio 1, por espirometria, é completamente diferente daquela que nós encontramos para os doentes com DPOC muito grave, GOLD 4, em que aos 5 anos 40% ou 50% já, em termos globais, já faleceram. Portanto, o FeV1, muito bom indicador como preditor de sobrevivência. E este aspecto esteve na base das primeiras orientações GOLD. E as primeiras orientações GOLD, nomeadamente ainda em 2006, a estratificação da doença baseava-se única e exclusivamente na gravidade da obstrução e as propostas terapêuticas eram em função desta gravidade. Embora se começasse a adivinhar que um doente moderado podia ser um doente mais sintomático e que um doente grave poderia começasse a ter exacerbações repetidas. E com isto haver aqui um step-up, não é? Uma escadinha gradual, por vários degraus de utilização da terapêutica. Mas a consciencialização de que as exacerbações não aparecem só nas fases grave e muito grave, e de facto a gravidade da obstrução é, por si só, um dos fatores para a possibilidade de haver exacerbações mais frequentes, mas que não é exclusiva destes dois estadios, assim como a limitação em termos de dispneia, de intensidade dos sintomas, pode ser importante e pode recomendar que se faça uma terapêutica até mais precoce, num estadio 1, GOLD espirométrico, conduziu a que em 2011 e com este refinamento em 2013, que os doentes passassem a ser classificados com este diagrama. Este diagrama ABCD classificou os doentes com base em 3 aspectos. Isto é uma avaliação multidimensional. E esta avaliação multidimensional baseia-se, por um lado,
em sintomas, e os sintomas aqui quer essencialmente dizer a dispneia pela escala do MRC, mas é sempre possível utilizar a escala do CAT, do COPD Assessment Test, que também está em anexo na NOC, e que avalia um conjunto maior de sintomas e poderá ser mais fino em apanhar os sintomas dos doentes, mas se nós quisermos levar isto de uma forma mais simples, ir só à dispneia medida pelo MRC e dividir em doentes menos sintomáticos com 0 e 1, e este era o aspecto que eu há bocadinho falava acerca do 1, de ser menos sintomático quando se sobe uma rampa ou uma escada, mas os doentes são considerados mais sintomáticos quando têm um MRC igual ou superior a 2 e são os doentes Bs e Ds. E depois, consoante as agudizações, 0 ou 1 agudização no ano anterior, ou mais do que duas, ou duas ou mais do que duas no último ano, e esta é que tal foi a modificação de 2013, um internamento, e aqui um internamento é igual a 2 agudizações em termos de alto risco de próximas exacerbações e alto risco de complicações e de mortalidade, associado também à gravidade da obstrução, grave e muito grave, a classificar estes doentes como de alto risco versus estes doentes de baixo risco. Estes mais sintomáticos, mas menos risco do que estes também muito sintomáticos, mas mais risco. Ora bem, este estudo veio comparar o que é que acontecia aos doentes se eram classificados pela FEV versus quando eram classificados por cada uma desta avaliação combinada A, B, C e D. E esta avaliação combinada, de facto, não acompanhou o FEV, porque os dois grupos mais graves e que têm maior risco de mortalidade são os D, é óbvio, porque têm pior função respiratória, têm exacerbações mais frequentes e têm mais dispneia. Mas o grupo logo atrás deste foi o grupo B, aqui a laranja, e não o vermelho, que é o C. Ora, o laranja é os doentes que até podem ter uma função respiratória mais preservada, mas que são mais sintomáticos e até têm menos exacerbações. E provavelmente estes doentes até têm mais comorbilidades. E se calhar muitos destes doentes são os doentes que a professora Cristina vos mostrou há bocadinho, que é a existência de comorbilidades. E vocês encontraram ali uma prevalência da comorbilidade cardiovascular extremamente importante. E se calhar estes doentes são os doentes que, com estas comorbilidades cardiovasculares, têm um risco de mortalidade mais superior. Portanto, eu estava aqui a dizer, na questão, penso que toda a gente ouviu, portanto, a questão da gravidade, da classificação ABCD, chamar a atenção de que os mais sintomáticos e mais exacerbadores são os doentes de maior risco em termos de prognóstico, e a classificação de 2013, regressando à classificação de 2013, encontramos então esta avaliação multidimensional ou combinada com estes três componentes: sintomas, exacerbações, o internamento aqui com um foco especial em termos de gravidade, em termos de risco de gravidade, com mais ou menos exacerbações, mais do que uma, mais do que 0 ou uma, e mais do que, ou duas ou mais do que duas, e a gravidade da função respiratória. Ora bem, o que é que aconteceu no GOLD de 2017? No GOLD de 2017, a função respiratória, a espirometria, desapareceu como um dos componentes na classificação do ABCD. E só ficou lá a parte clínica, a parte de sintomas e a parte de exacerbações. Qual foi a justificação para esta modificação? E aquilo que está escrito, e todos vocês podem ver isto
no próprio documento do Gold, a justificação para esta modificação foi a de que, em muitas circunstâncias, o médico pode não ter acesso à espirometria e ter que tomar atitudes terapêuticas na altura, num determinado momento, e que podiam ser limitadas pelo facto de a classificação anterior depender da função respiratória que podia e pode não estar acessível em determinado momento. Ora bem, hoje já foi-se falado a questão da acessibilidade à espirometria, e isso é um handicap, mas vamos supor que um doente vai a uma urgência, uma consulta de urgência, ou que vai a uma urgência hospitalar. Que medicação é que eu faço se eu não tiver uma espirometria? Este é um exemplo. Que medicação é que eu faço quando eu tenho todo um historial clínico e, como eu costumo brincar e dizer, tem patas de leão, rabo de leão, cabeça de leão, será um leão. Falta-nos a espirometria e eu não posso medicar, ou não tenho menos suporte para suportar a minha medicação. Esta estratificação apenas com estes dois dados clínicos, sintomas e exacerbações, permite-nos orientar e facilitar o tratamento na prática clínica, e esta foi a razão porque desapareceu a função respiratória desta orientação terapêutica em termos farmacológicos. O que é que o nosso Gold diz atualmente? Confirmação espirométrica é sempre essencial. Nós devemos avaliar a obstrução, a gravidade da obstrução, que os graus são os mesmos, e depois avaliar o doente em termos de sintomas e de risco de exacerbação. E com estes 4 quadrantes, saber qual é que é a proposta terapêutica farmacológica, porque estes são os 2 fatores que mais condicionam a modificação da terapêutica e não tanto, muitas vezes, a gravidade da obstrução. Muitas vezes não é o fator essencial de como é que nós estratificamos a terapêutica. Peço desculpa, Dr. João. Eu agora fiquei um bocadinho confuso, ou seja, no slide anterior a este, portanto, considerava-se que, de acordo com a classificação de 2017, já não se usa a avaliação da função pela espirometria. Aí, percebi bem? Para a classificação em grupos A, B, C, D. Eu vou clarificar isso no slide que estava a pôr. E agora, neste slide a seguir, já aparece outra vez a avaliação da espirometria? Agora a pergunta é, então a espirometria desapareceu? Já não precisamos de espirometria? É o que eu vou dizer. Muito bem. A espirometria continua a ser essencial para o diagnóstico e para a avaliação da gravidade da obstrução. E é essencial em termos de prognóstico. E, em rigor, aquilo que nós devíamos fazer atualmente era classificar os nossos doentes, isto é tirado do texto do Gold, do sumário executivo, e com este exemplo. 2 doentes, ambos com um FEV inferior a 30% do previsto, com o CAT de 18, o CAT 18, o cut-off ali é 10, portanto, vamos supor que isto equivaleria a um doente com MRC de 2 ou superior a 2, um sem exacerbações no último ano e o outro com 3 exacerbações no último ano. No Gold antigo, qualquer destes 2 doentes era um Gold D, e tinham uma terapêutica recomendada exatamente igual. Com a nova classificação, em que a espirometria saiu, este FEV 30 saiu como orientadora da terapêutica farmacológica,
O doente com 3 agudizações e com o tal CAT, vamos dizer MRC de 2, continua a ser chamado um grupo D. Desculpem, já estou aqui a passar. Ok? Portanto, 3 agudizações, mais do que 2, D, e o CAT de 18, ou o MRC maior que 2, é um Gold D, certo? E, portanto, mantemos este doente e sabemos que este doente, em termos de obstrução, é um grau 4 de gravidade de obstrução. Portanto, em rigor, nós deveríamos passar a chamar aos nossos doentes, não um Gold D, que antigamente integrávamos todos os parâmetros, mas devíamos chamar ao doente um Gold grau 4, grupo D. O doente sem exacerbações, que antigamente era D, e, portanto, um doente que tem um CAT de 18 e não tem exacerbações, é um grupo B, não é? Continua a ser um grau 4 em termos de gravidade de função respiratória, mas passou a ser um grupo B. O que quer dizer que aquilo que nós tínhamos antigamente, que era 2 doentes diferentes e que tinham a mesma proposta terapêutica farmacológica, passaram agora a ter 2 propostas diferentes farmacológicas ao retirarmos como um critério de terapêutica a espirometria. Embora estes doentes, qualquer um destes doentes, além da terapêutica farmacológica, existem outro tipo de terapêuticas e de intervenções. Este doente que tem esta gravidade pode ser candidato a uma cirurgia de reseção de volume porque tem um enfisema muito grande e, se calhar, antes disto, este doente deve fazer urgentemente reabilitação respiratória como um dos intervenções mais importantes. E, se calhar, este doente, se calhar um bocadinho mais farmacológico, não estou a dizer que este doente não deve ter reabilitação, mas se calhar aqui a terapêutica farmacológica pode ter um impacto maior do que um doente que não tem exacerbações, em que temos que arranjar outro tipo de estratégia para tratar este doente. E, portanto, a pergunta é: qual é o papel da espirometria no segundo Gold 2017? É que a espirometria continua a ser crucial para o diagnóstico, não há DPOC sem a confirmação diagnóstica por espirometria, é fundamental para avaliar a gravidade da obstrução em termos de prognóstico e para determinadas alterações farmacológicas e não farmacológicas, como diagnóstico alternativo, diagnóstico diferencial, e esta questão muitíssimo importante, a identificação do declínio rápido e que pode ser importante para aquelas curvas, para aquelas trajetórias da função respiratória ao longo do tempo. Portanto, a espirometria só desapareceu de um contexto. A espirometria continua a ser crucial na DPOC e continua a ser necessário referenciar o doente para a espirometria e para a confirmação do diagnóstico, só saiu para circunstâncias em que a orientação farmacológica terapêutica possa não ter essa informação prévia e para facilitar o step-up ou step-down da terapêutica farmacológica naqueles grupos. Ok? Se me permite, só para esclarecer mesmo aqui os colegas, porque havia aqui algumas dúvidas. Por exemplo, a Teresa Barão perguntava: desta forma, após o diagnóstico de DPOC confirmado por espirometria, não tem interesse em repetir a espirometria porque não altera a nossa conduta terapêutica, certo? Depois a Mariana veio dizer, também foi isso que eu percebi.
Depois há outro colega que a Mariana também pergunta, e se temos de repetir, ao fim de quanto tempo é que, ou ao fim de quantas exacerbações é que se repete? Bom, o que está mais ou menos indicado é que um doente deva repetir a espirometria a partir do momento que tenha uma clínica importante, exacerbações, e que tenha uma terapêutica farmacológica importante, relevante, e que tenha um grau de obstrução significativo. Este doente deve fazer pelo menos uma vez por ano. Em circunstâncias em que o doente nos pareça que seja um doente muitíssimo mal controlado, muitíssimo instável, se calhar a repetição da espirometria se calhar tem que ser aos 6 meses. Ora bem, é aí que a espirometria, se o doente está fora de controle, o difícil está em dizer o que é o controle, porque nós conseguimos dizer que o controle é bom quando o doente deixou de ter exacerbações, e também era bom que nós conseguíssemos dizer que o doente melhorou a sua capacidade funcional, reduziu a sua dispneia por forma a fazer a sua vida diária. E este é o doente tipicamente sob controle. E se calhar aqui a espirometria deixou de ter esse peso que tinha em termos de nós modularmos o tipo de tratamento farmacológico. Agora, o doente está fora de controle. O doente continua com exacerbações, o doente continua a não ter a sua dispneia controlada. A medição do FEV pode nos ajudar a confirmar que, de facto, a doença está a progredir e a declinar muito rapidamente, e isso pode ser ajudar a que a orientação terapêutica se modifique, e é este aspecto que está aqui. No follow-up, em determinadas decisões terapêuticas, as alterações farmacológicas, a espirometria pode ajudar, nestas circunstâncias, a modelar o tratamento. Mas nos casos, estamos aqui a falar em casos, num caso extremo, da doença não controlada. A partir do momento em que nós temos a doença controlada, a espirometria fica um bocadinho de fora. Deve ser feita a reavaliação exatamente para nós objetivarmos aquilo que eu disse no início, que foi a saída da definição do progressivo. Esses doentes podem ser doentes com uma espirometria em que a doença deixou de ser progressiva. E, portanto, a reavaliação deve ser feita e deve ser confirmada essa estabilidade, nomeadamente também em termos de função respiratória, mas estabilidade em termos clínicos. Não sei se este assunto ficou... Depois, se for necessário, no final voltamos. Ok. Ora bem, então a pergunta... Quer que eu faça... Eu posso dizer. Ora bem, de acordo com as GOLD, a nova classificação tem por base 3 parâmetros. O grau de limitação do fluxo aéreo, os sintomas e as exacerbações. 2, tem por base 2 parâmetros de avaliação. Sintomas, histórico das exacerbações, em que a avaliação da função pulmonar, apesar de já não ser considerada na classificação da DPOC no ABCD, continua a ser obrigatória para o diagnóstico e de extrema importância na monitorização dos doentes com DPOC. 3, tem por base 2 parâmetros, sintomas, histórico de exacerbações. E a avaliação da função pulmonar deixou de ter um papel no diagnóstico e classificação, logo já não é necessário realizar espirometrias aos doentes com DPOC. Predomina claramente a resposta 2. Ora, muito bem, é exatamente essa. Acho que pelo menos este aspecto ficou bem clarificado de qual é que é o papel atual, qual a razão por que a espirometria saiu e por qual é o papel que a espirometria tem atualmente na DPOC. Ora bem, fisiopatologia. Podemos continuar? Professor Carlos Martins? Sim. Ok. Ora bem, então este é o filme muito básico do que é a patogénese da DPOC, agentes nocivos, exposição, a inflamação, estreitamento da via aérea e fibrose, a tal efeito sobre o brônquio, a destruição alveolar, o enfisema,
e a hipersecreção de muco, expectoração da bronquite crónica. Isto passa pelo desenvolvimento de uma cascata em que a barreira epitelial é ultrapassada, em que os macrófagos e as células dendríticas recrutam monócitos, linfocitos, aqui CD8, e neutrófilos, e estas célulazinhas, através dos seus mediadores, libertam vários fatores indutores de fibrose, aqui os fibroblastos, e isso quer dizer aquela fibrose à volta do brônquio, bronquiolite obstrutiva, ou as proteases que levam à destruição das paredes alveolares, com o enfisema e a produção de expectoração. Este slide mostra muito bem esta cascata inflamatória. Esta coisa que está aqui é uma espécie de gânglio a monitorizar a inflamação, e está mesmo encostadinho ao brônquio, como vocês podem ver, e este gânglio, o centro germinal, é o que quer dizer aquelas iniciais, está a comandar esta reação inflamatória não só através da produção dos linfocitos B e a sua localização na parede do brônquio, e aqui muito localizados neste folículo linfóide, neste centro germinal, mas também os linfocitos CD4, portanto, linfocitos T, e vejam a localização, portanto, existe uma cascata de inflamação subjacente por trás e que leva a esta linda figura que está aqui, que é um brônquio completamente deformado e completamente fibrosado à volta, emparedado, e é espantoso como é que nós hoje, com os medicamentos, conseguimos dilatar este brônquio com este grau de fibrose à volta do brônquio. Este slide antigo parece que foi tirado da nova orientação e da definição Gold, que diz que a obstrução depende da alteração da via aérea, com esta fibrose toda, e da existência de alterações alveolares. E as alterações alveolares é a perda, a disrupção dos septos alveolares, que é característico do enfisema, e vejam aqui. E estas paredezinhas fininhas são muito úteis para manter o brônquio aberto e bem redondinho, e quando elas desaparecem, o brônquio fica muitíssimo deformado, e obviamente que o resultado daqui só pode ser a redução do débito aéreo. Este slide mostra isto. A asma, por exemplo, é uma doença que essencialmente tem este componente de obstrução da via aérea, brônquico, perdão. A DPOC, a asma não tem estas alterações de disrupção alveolar e de enfisema. Portanto, os dois fatores principais que podem acontecer nesta patologia brônquica, ou num doente com patologia obstrutiva brônquica, a combinação dos dois fatores, que é a alteração obstrutiva da via aérea e a perda de alvéolos e de elasticidade, e depois isto que acontece, por exemplo, no edema pulmonar cardíaco, em que o alvéolo está completamente encharcado e rodeado de edema, e que também não pode distender e, portanto, também não pode funcionar adequadamente. Estas imagens servem exatamente para mostrar isto. Esta imagem daqui de cima mostra este colapso expiratório, como consequência ao estreitamento do brônquio e à perda de elasticidade dos alvéolos, e podem ver aqui em TAC a perda de patência da via aérea na fase expiratória, e isto, na prática, corresponde à retenção de ar, ao aumento do volume residual e de todos os volumes pulmonares, com o aumento, inclusive, da capacidade pulmonar total, e que nós chamamos
hiperinsuflação estática. Um doente com DPOC é um doente que tem mais ar retido do que devia ter um indivíduo em relação a um indivíduo normal. Portanto, todos os volumes acabam por estar retidos graças àquela combinação daqueles dois fatores que eu vos falei. Isto manifesta-se mesmo em repouso. Esta curva de débito-volume, como vocês estão a ver, é encurvada. E eu já falei há bocadinho de que visualmente nós olhamos para aqui e não precisamos ter nenhum valor para dizer que existe aqui uma alteração obstrutiva. Agora reparem, um indivíduo em repouso tem um volume corrente muito redondinho e sem problemas nenhuns de limitação. Este indivíduo normal, mesmo acelerando o passo, digamos, consegue aumentar o seu volume corrente sem limitação. O doente com DPOC, mesmo em repouso, já tem limitação do seu volume corrente. Vejam aqui esta retificação, esta concavidade, digamos ali, e quando aumenta o exercício, essa limitação verifica-se e o doente acaba por respirar uma posição até mais alta do seu ponto de equilíbrio. Esta posição mais alta nós chamamos hiperinsuflação dinâmica. Em cima da insuflação estática, que resulta deste aumento do volume residual, é um dos volumes que aumenta, mas depois todos eles, inclusive a capacidade pulmonar total, o que é que vai acontecer no exercício? Um indivíduo normal, quando tem que fazer um exercício, faz duas coisas. Uma, aumenta a frequência respiratória. Dois, aumenta o volume corrente, que é o volume que nós utilizamos para respirar normalmente. O que é que acontece no doente com DPOC? Quando acelera a sua frequência respiratória, primeiro, não consegue aumentar o seu volume corrente o suficiente e comparado com aquilo que acontece no indivíduo normal. E segundo, o tempo expiratório que vai ter, como existe esta obstrução expiratório, não vai conseguir ter tempo para deitar o ar fora que devia. E vai acumular esse ar. Há um ar que vai ficando retido e cada vez mais à medida que o exercício vai andando, vai progredindo. E com isso, o doente vai tendo mais falta de ar, mais dispneia, que resulta não do fenómeno expiratório, mas consequência deste fenómeno expiratório. Este fenómeno expiratório vai fazer com que haja mais insuflação e vai fazer com que a nossa reserva de inspiração vá sendo reduzida. E é esta redução da capacidade inspiratória que o doente percepciona como dispneia. É esta limitação de encher o tórax que vai limitar o exercício. Podem ver aqui neste boneco exatamente isso. É que o doente com DPOC praticamente já fica, é como se estivesse prisioneiro de um sistema torácico que não permite que entre mais ar. Esta prisão, no fundo, acaba por se chamar um dos componentes da capacidade inspiratória, que é o volume de reserva inspiratório mínimo, que não pode ser ultrapassado. A partir daí nós paramos o exercício e é isso que acontece no doente com DPOC. Reparem, este indivíduo normal consegue atingir níveis de ventilação de 70 litros por minuto. E reparem que o doente com DPOC não chega a metade ou menos de metade do que este indivíduo normal. Porquê? Porque atingiu o seu limite na capacidade inspiratória e neste volume de reserva inspiratório. Isto é o mesmo gráfico, mas podem ver aqui a insuflação estática que o doente já tinha e o seu agravamento ao longo
do exercício com esta insuflação dinâmica e com esta redução da capacidade inspiratória comparativamente ao indivíduo normal e este volume de reserva inspiratória. É como se existisse aqui uma parede. Estima-se que este volume mínimo seja de 500 cm3 e com ou sem broncodilatador, isto é a cheio, a preto está antes do broncodilatador, a branco aqui aberto, os círculos abertos é com broncodilatador e reparem que é possível com um broncodilatador melhorar a performance do que sem broncodilatador. Qualquer uma das circunstâncias, sempre que este volume chega aos 500 cm3, o doente tem um grau de dispneia, e a dispneia aqui é medida pela escala de Borg. A escala de Borg é como a escala da dor, em 10 unidades, escala visual analógica, atinge uma determinada dimensão que não permite o exercício. Isto começa logo nas fases iniciais, no GOLD 1. Portanto, já aqui existe esta limitação respiratória, logo, é claro que é muito mais intensa no grau 4, em que qualquer estes valores de volume de reserva inspiratória, vejam aqui no grau 4, muito baixos e com pouca capacidade de ventilação e de tempo de exercício, mas já começa logo no estadio 1 esta limitação. E por isso, isto vem demonstrar que muitas vezes nós não fazemos as perguntas corretas na prática clínica. Porque o doente já tem limitação, nós demonstramos isto em termos de fisiopatologia, em laboratório, conseguimos identificar esta limitação e muitas vezes o doente não o espreme. Portanto, há aqui um triângulo que é de fixar, em que relaciona, e a correlação entre estes 3 pontos é praticamente igual, em que a dispneia do exercício está completamente correlacionada com a capacidade que temos de exercício e completamente correlacionada com a capacidade inspiratória. Se eu quisesse ser um bocadinho mauzinho nesta história, o que nós devíamos medir não era o FEV, o que nós devíamos medir era a capacidade inspiratória. O problema é que nós, para medirmos esta capacidade inspiratória, não podemos contar com o espirómetro só. E, portanto, precisamos de mais tecnologia para facilitar o diagnóstico e porque o FEV é o marcador fisiopatológico mais antigo e este é um bocadinho mais recente. Nós continuamos a utilizar o FEV, que é aquele que nós temos mais informação e mais conhecimento. Mas aquilo que é mais explícito e que tem mais relação direta com os marcadores clínicos é a capacidade inspiratória. Um outro aspecto muito importante. Todos nós olhamos para esta radiografia que é muito importante na DPOC. Até agora ainda não falámos de radiografias. E lá em casa podem estar a dizer assim, então qual é o papel da espirometria? Deixou de ter importância? Não. Então e a radiografia? Deixou de ter importância na DPOC? Não. Ora bem, uma das razões é, olha, esta, para nós vermos que este doente provavelmente tem um enfisema, para excluir outras hipóteses diagnósticas, continua a ter essa importância. E depois, uma coisa que nós dizemos há anos e que nunca tiramos conclusões dessa frase que nós costumamos dizer. Este é um doente com um enfisema e com o coração em gota. Então, mas o que é isso do coração em gota? Bom, o coração em gota é exatamente isto que vocês veem aqui em ressonância, em que podem ver o ventrículo esquerdo em diástole e em sístole do indivíduo normal. E o que é que aconteceu ao ventrículo esquerdo do doente com DPOC? Do coração em gota, desapareceu. Na sístole, desapareceu. Praticamente. Quase não há coração aqui. Este coração muitíssimo reduzido. Estes volumes telediastólicos dos ventrículos esquerdos, do output cardíaco, tudo isto está muitíssimo diminuído na DPOC, tem a ver com a gravidade do enfisema,
da quantidade de enfisema, isto é, quantidade de insuflação, em última análise, e de obstrução, de tal forma que este levou a um editorial que é o coração a encolher, o tal coração em gota, na doença pneumoobstrutiva crónica. E isto muitas vezes é a explicação para a comorbilidade cardíaca nos doentes com DPOC. E que muitas vezes as queixas são interpretadas como cardíacas e por baixo disto está uma DPOC. Outro estudo que mostra isto e mostra exatamente aquele parâmetro que eu vos disse. Este IC que está aqui é a capacidade inspiratória, a relação entre a capacidade inspiratória e a capacidade pulmonar total. E quanto mais baixa é a capacidade inspiratória, portanto, quanto mais insuflado eu estou, menos volume ventricular eu tenho, e tanto à direita como à esquerda, e vejam aqui, não, este gráfico não com a percentagem de efisema, mas com a gravidade da obstrução, GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3 e GOLD 4, e com este título no editorial que diz DPOC e o coração, quanto menos pulmão, quer dizer mais coração. É exatamente aquilo que nós vimos ali. Se nós tivermos menos insuflação, vamos ter mais coração para poder respirar. É isto que nós podemos ver quando desinsuflamos o doente, nós aumentamos a capacidade de atividade física. Quanto menos insuflado o doente está, quanto mais insuflado o doente está, que é esta parte aqui para a direita, menos a atividade física diária o doente tem. E vejam que há aqui uma inflexão em que a atividade física sobe exponencialmente com a melhoria das condições fisiopatológicas pulmonares, que neste caso corresponde à broncodilatação e desinsuflação. Isto é muito importante porque isto é um estudo que já é de 2005, reparem, em que a relação capacidade inspiratória, capacidade pulmonar total inferior a 25% tem uma taxa de mortalidade altíssima comparativamente aos doentes que têm menos insuflação. E este é um aspecto crítico que eu vos queria chamar a atenção. Portanto, a obstrução resultante desta combinação dos dois aspectos, alteração alveolar, alteração brônquica, levando à insuflação, no fundo, a insuflação, que é o aspecto crítico que está aqui na performance física, vai levar à dispneia, à limitação da atividade, ao descondicionamento, e este descondicionamento muitas vezes quer dizer que para fazermos o mesmo exercício temos que respirar mais rapidamente. Se vamos respirar mais rapidamente, vamos insuflar dinamicamente, vamos ficar mais insuflados, e as agudizações, ao agravarem esta obstrução, ao efeito brônquico, direto sobre a parede brônquica, vão agravar esta insuflação e a dispneia. Portanto, a exacerbação acaba por condicionar este aumento da dispneia que nós encontramos. Um outro aspecto que, isso é comorbilidades, os doentes com DPOC tendem a ter ansiedade e depressão, e é uma das comorbilidades. Eu já falei na comorbilidade cardiovascular, como crítica. O outro aspecto da outra comorbilidade é a ansiedade e a depressão. E a ansiedade causada por esta dispneia, em que o doente fica ansioso porque já está na expectativa de que não vai conseguir fazer uma coisa qualquer, leva a uma taquipneia muitas vezes, e esta taquipneia, outra vez, ao mesmo filme da insuflação. Ora bem, em termos de espirometria, estas são as espirometrias que são feitas lentamente, e aqui cá está aquilo que eu vos descrevia, que era o volume de reserva inspiratório, e este volume que está aqui, que é este volume que está aqui é a capacidade inspiratória, e portanto este é o indivíduo normal numa espirometria lenta,
Esta é uma espirometria forçada e vocês cada vez veem menos esta curva, e esta curva é volume-tempo. Esta curva volume-tempo é importante. É importante porque é na curva volume-tempo que nós vemos onde é que está localizado o FEV, o primeiro segundo da manobra expiratória forçada, que não se vê na curva débito-volume, porque não está lá o tempo, nós não sabemos onde é que está o primeiro segundo. E outro aspecto importante, que é uma espirometria, para ser bem feita, tem que ter um tempo expiratório suficiente para nós podermos medir adequadamente a capacidade vital forçada. Se esta medição não tiver uma duração suficiente, nós vamos ter capacidades vitais forçadas inferiores à realidade do doente. O que quer dizer que vamos falhar o diagnóstico, porque ao reduzirmos o denominador do FEV-FVC, vamos falhar aquele critério dos 70%. E essa é a principal razão, a má colaboração, a má execução da manobra forçada de falsos negativos, são doentes que têm DPOC e que a manobra não foi bem feita, com tempo suficiente, forçada o suficiente para termos estes marcadores presentes. O que vocês encontram normalmente é esta curva débito-volume, que é muito ilustrativa, porque vocês encontram sempre este valor aqui que nos orienta do que é que deve ser a curva prevista para este doente. Sempre que isto é mais pequenino, é esta azul, nós podemos dizer que provavelmente estamos numa curva de restrição, e sempre que ela tiver esta em curva, esta concavidade e estiver encurvada, nós vamos suspeitar, ou quase que não é preciso suspeitar, olha-se para lá e com certeza que vamos ter uma curva obstrutiva, que é isto que eu já vos mostrei há pouquinho, e com o agravamento da intensidade da obstrução, ela sendo cada vez mais côncava. Este slide é um dos meus slides mais conhecidos mundialmente. Este slide, eu tenho que agradecer a saliência este slide ao professor Carlos Martins, porque este é o slide que está no tal webinar que está no YouTube, em que nós nos debruçámos sobre esta espirometria. E o que é que dizia esta espirometria? Dizia que nós temos então este quociente 62, temos 73% de FEV, e depois nós falávamos sobre a questão da broncodilatação. Então passou de um 76 para um 79, aumentou 2%, passou de 73 do previsto para 74, praticamente não mexeu, e eu chamava a atenção para este encurvamento da curva, portanto, esta concavidade, e logo ali nós víamos que a alteração obstrutiva e que não havia praticamente resposta ao broncodilatador. Dois comentários relativamente a esta prática não resposta ao broncodilatador. É que esta resposta ao broncodilatador é feita a um broncodilatador de curta ação, e o facto de não existir resposta ao broncodilatador em termos de medição do FEV não quer dizer que não tenha havido uma resposta ao broncodilatador dos vários parâmetros fisiopatológicos, e que muitas vezes o doente percepciona como uma melhoria sintomática. Nós vemos isto frequentemente, fazemos o broncodilatador, o doente diz-nos que está melhor, que tem menos falta de ar, menos dispneia, e depois nós vamos ao FEV e o FEV não sai do mesmo sítio. Durante muitos anos, a DPOC foi definida como uma doença irreversível. E por isso os estudos foram feitos com um critério que era, não se incluem doentes em estudos com DPOC que tenham uma reversibilidade superior a 12%. O que quer dizer que nós andámos durante anos a estudar uma fração dos doentes com DPOC, por causa deste critério
da não resposta ao broncodilatador. Hoje, os estudos não têm esta barreira à limitação da resposta ao broncodilatador. E é isto que nós encontramos neste doente que está aqui. E vejam que este doente tem 33% da relação FeV-FVC, 1130 de FeV, que é 41%, e com um broncodilatador passa a 1300, o que quer dizer 47%, aumentou 15%, mais de 200 e mais do de 12%. Ora, estes doentes antigamente não foram estudados porque poderiam ser, eventualmente, asmas com esta reversibilidade. Ora bem, reparem o que é que acontece quando nós pneumologistas, gostamos muito mais destes exames, porque inclui os volumes pulmonares. Reparem aqui que a capacidade inspiratória que está aqui em cima se reduz enormemente após o broncodilatador e, portanto, nós vamos ver aqui uma modificação. Reparem, volume residual passou de 3,65 a 2,39, mais de 1,3 litro de desinsuflação. Aumentámos o FeV em 200 e qualquer coisa, mas tirámos de lá mais de 1 litro e tal de volume residual. Esta desinsuflação enorme aconteceu aqui neste doente. Ora bem, esta questão da resposta ao broncodilatador tem sido evidenciada de tal forma que 65% dos doentes, se não fizermos esta barreira à reversibilidade, 65% dos doentes com DPOC têm mais de 15% de melhoria após o broncodilatador e 55% mais de 200% no FeV após broncodilatador. Este estudo, por acaso, foi feito com uma combinação de 2 broncodilatadores, o salbutamol e o ipatrópio, mas é esta informação que nós verificamos na prática clínica. E esta resposta ao broncodilatador é muitíssimo superior. Reparem, estadio 2, mais de 60% dos doentes respondem a 12% e a 200 ml, enquanto que os doentes do estadio 4, se calhar só 20% é que respondem com esta intensidade ao broncodilatador. Que equipamentos temos nós para estudar a função respiratória? Só a título informativo, já são 13 horas. Eu acho que estamos na reta final. Está bem. Que exames, que aparelhos temos? Temos vários tipos de espirómetros. É preciso ter muito cuidado com o tipo de espirómetro que nós utilizamos por causa da qualidade. Qual é a vantagem do espirómetro? É que qualquer indivíduo, como eu, por exemplo, ali, pode fazer a espirometria em qualquer lugar e com toda a facilidade, e até aqui onde nós estamos aqui a falar, podíamos ter um espirómetro aqui ao lado e a fazer a demonstração. Já não acontece a mesma coisa quando temos um pletismógrafo e temos esta cabine telefónica que não é fácil de utilizar em todas as circunstâncias e que só habitualmente no ambiente hospitalar ou em determinados serviços é que nós temos esta hipótese de ter este equipamento. A questão dos valores teóricos é importante. Nós utilizamos valores teóricos de 93, em que em 93 já conhecíamos aquilo que é agora muito prestado atenção, que é o limite inferior da normalidade. Existem equações recentes que têm uma grande vantagem, é que já temos equações, enquanto que estes valores de 93 eram entre os 25 e os 70 anos, aqui já temos equações dos 3 aos 95 anos. Infelizmente, apenas temos curvas para o FeV e o FVC. E, portanto, tudo o que é pletismografia nós não temos destas curvas, o que complica um bocadinho a análise. E hoje, para analisar, muitas vezes utiliza-se não só esse limite inferior da normalidade, quer dizer 1,64 desvios padrões inferiores,
ou o chamado Z-score, que é o Z-score ou 1,64 ou 1,96, e vocês podem ver aqui em mais pequenino que este senhor tem um FEV de 70% e que isto quer dizer menos 3,27 do Z-score, o que quer dizer que está manifestamente inferior à normalidade e está claramente doente. Qual é o problema do limite inferior da normalidade? Ou um dos problemas do limite inferior da normalidade? É isto que eu vos estou a mostrar. Este doente, antes do broncodilatador, tem esta curva azul. E reparem, esta curva azul, que já está encurvada, e portanto já tem obstrução, está não só acima do limite superior da normalidade, como do limite inferior da normalidade. E quando fizemos o broncodilatador, continuou mais curvo ainda, a manobra foi mais feita, foi mais real, foi mais demonstrativa da mecânica. Reparem que continua acima do limite superior e inferior da normalidade. Ora, o limite, se nós nos regularmos pelo limite inferior da normalidade, iríamos dizer que este doente é normal. E se nós queremos apanhar e diagnosticar precocemente, não podemos confiar, podemos utilizar o limite inferior da normalidade como orientação, mas o nosso velhinha percentagem do previsto é a nossa referência major. Este slide já vocês viram, é a questão do papel da espirometria. Outros exames na DPOC que podem ser utilizados em termos de fisiopatologia, já vimos os volumes pulmonares por pletismografia, a difusão de CO, o estudo das trocas gasosas, seja pelo oxímetro de pulso para medirmos a saturação de oxigênio, os gases no sangue para sabermos a pressão de oxigênio e de CO2 e a avaliação da capacidade de exercício, seja pela prova dos 6 minutos de marcha, seja pela prova de exercício cardiopulmonar e cada vez mais, talvez, a informação que nos vem da radiologia, nomeadamente da tomografia axial computadorizada, em caracterizar a regionalização das várias alterações estruturais do pulmão. E finalizava com esta pergunta. Muito bem. Colegas, estamos mesmo a terminar, já peço-vos desculpa um bocadinho pelo adiantado à hora, mas então, quando o diagnóstico de POC, para além de outros parâmetros a avaliar, o FEV1 FVC tem de ser hipótese 1 menor que 70%, hipótese 2 menor ou igual a 70%, hipótese 3 maior que 70%, hipótese 4 maior ou igual a 70%. E a resposta claramente é a 1, aqui que os colegas estão a colocar. E muito bem, e está muito certo. Agora, só um comentário a estes valores. Se o doente tiver 71, oficialmente não tem obstrução. Portanto, os valores são, ok, têm regras, nós temos regras a cumprir, mas estas situações devem ser sempre consideradas no contexto clínico e são indicadores para nós nos orientarmos. Portanto, num doente que tem 69 tem obstrução e se tiver 71 deixou de ter obstrução. Obviamente que não é assim. Pronto, um pequeno comentário clínico. Não sei se haverá ainda a oportunidade de responder a alguma pergunta. Temos aqui algumas questões. É assim, eu também vou aqui apelar um bocadinho à compreensão dos colegas. Algumas das questões que vocês estão a colocar, muito provavelmente vão ser respondidas também nos próximos módulos, não é? Por exemplo, questões da área terapêutica, nós vamos ter aí módulos em que vamos abordar detalhadamente a componente terapêutica. Mas vou então escolher assim três ou quatro perguntas. Por exemplo, da altura aqui o Tiago Carreira colocou a seguinte questão: a fibrose quística estaria inserida na DPOC? Ou não. Nas doenças pulmonares obstrutivas crónicas? As doenças podem ser obstrutivas, e obstrutivas quer dizer que têm a característica funcional de obstrução, e muitas vezes a definição é esta: FEV1, FVC inferior a 70%, diminuição do FEV, aquela coisa encurvada,
às vezes insuflação, mais ou menos insuflação. Por exemplo, a asma, a obstrução da asma, a diferença que tem para a obstrução da DPOC é que a insuflação não é tão intensa como acontece na DPOC, porque não há aquela destruição alveolar. De resto, o componente brônquico continua a ser igual e é uma doença obstrutiva. Já agora que está a falar da asma, tem a ver com uma outra pergunta com outra colega que está, a Mariana. E se o doente for asmático, também tem aquela curva do mesmo género na espirometria? Sempre que a obstrução, a curva é aquela. Pronto. Ponto. Pode continuar. E, portanto, por espirometria, é muito difícil dizer se é asma ou se não é asma. Podemos dizer que o doente com asma pode ter duas coisas, que são... O doente com DPOC pode ter uma resposta ao broncodilatador muito pequena ou pode ter uma resposta ao broncodilatador muito grande. O doente com asma é a mesma coisa. Habitualmente, o doente com asma tem uma resposta ao broncodilatador muito ampla, a não ser que a asma já seja uma asma crónica, persistente ou muito grave, que muitas vezes se comporta como se fosse uma DPOC. A obstrução é irreversível ou muito pouco reversível. O caso da pergunta, fibrose quística, a fibrose quística é uma doença genética que se caracteriza por acumulação, uma deficiência no canal do potássio e em que a umidificação das secreções pulmonares é menor, as secreções ficam mais salgadas, é o teste do suor, e muitas vezes estas secreções tão espessas acabam por se acumular na via aérea. Estas secreções espessas muito frequentemente colonizam-se, infectam e desenvolve-se aqui uma cascata terrível de excesso de expectoração, de colonização bacteriana, de infecção bacteriana, de destruição do próprio brônquio, com bronquiectasias. Aliás, hoje nós distinguimos bronquiectasias da fibrose quística. Bronquiectasias não fibrose quística, que muitas vezes na clínica são muito parecidas em termos de apresentação clínica. Portanto, a fibrose quística, em determinadas circunstâncias, clinicamente pode ser semelhante à DPOC neste aspecto. É que a semiologia do pulmonar é muitíssimo monótona. Em praticamente todas as patologias, nós encontramos sempre os mesmos sintomas. O que é que tem o doente com fibrose quística? Dispneia agravada com o exercício, tosse, expectoração. Se nós pegarmos por isto e não enquadrarmos isto no contexto etário, da exposição a fatores de risco, podemos dizer que é uma DPOC. E não é. E por isso é que convém, porque as abordagens terapêuticas são completamente diferentes. E por isso, a não englobar, a não misturar tudo o que é patologia obstrutiva numa designação é positiva para a maneira como nós tratamos os doentes. E quanto melhor nós separarmos os doentes por pormenores, sejam eles genéticos, que é o caso da fibrose quística, seja por outros aspectos clínicos, estamos a ir ao encontro daquilo que é hoje uma das bandeiras da medicina, que é a medicina personalizada ou individualizada e mais de encontro às características do doente. Pergunta aqui a Mariana ainda a este respeito, mas a fibrose quística é mais obstrutiva ou restritiva em termos de curva? E depois também a Cátia diz, se a relação está normal, significa que o FEV1 está diminuído à custa da diminuição da capacidade vital forçada e devemos procurar síndromes restritivos, não tanto obstrutivos. Eu vou à primeira pergunta, que eu tenho que pedir para me repetir a segunda. Okay. A primeira pergunta é muitas vezes fala-se de alterações ventilatórias mistas. E eu costumo dizer que mistas conheço a tosta mista e a sandes mista. Ora bem, por espirometria é muito difícil dizer, é muito fácil dizer que existe obstrução. É fácil de suspeitar se existe restrição.
mas não podemos ter a certeza se existe restrição. E não podemos ter a certeza se existem dois componentes, obstrução mais restrição. Para sabermos isto, temos que fazer a pletismografia. Para sabermos se existe uma doença que seja ao mesmo tempo obstrutiva e restritiva, que tenha estes dois componentes funcionais. Porque a maior parte das vezes em que encontramos estes dois componentes associados, eles derivam de duas doenças diferentes. E as duas doenças diferentes, por exemplo, são DPOC obstrutivo, restrição, insuficiência cardíaca. Obstrução, DPOC, obesidade. Ou sequelas de tuberculose, restrição, obstrução, DPOC. O protótipo da doença pulmonar mais frequente que combina alteração obstrutiva com alteração restritiva simultaneamente são as bronquiectasias, e nomeadamente as bronquiectasias da fibrose quística. Porquê? Porque além da destruição dos brônquios, há amputação de zonas alveolares ou por entupimento ou por destruição, em que se perde volume pulmonar e, portanto, a capacidade pulmonar total desce e existe esse componente restritivo, além do obstrutivo. Na espirometria do doente com fibrose quística, aquilo que nós vemos ali mais evidente é o componente obstrutivo. Mas muitas vezes está lá o tal componente restritivo, mas isso nós só podemos quantificar bem com a pletismografia. A segunda pergunta, repita-me lá. E será realmente a última deste módulo de formação. Se a relação está normal, significa que o FEV1 está diminuído à custa da diminuição do CVF. Exato. E devemos procurar síndromes restritivos e não tanto obstrutivos. Exatamente. O que é que caracteriza o síndrome obstrutivo? Caracteriza por uma diminuição desproporcionada do FEV relativamente à capacidade vital. Eu deixei de conseguir deitar fora no primeiro segundo menos quantidade da minha capacidade vital. Se o meu FEV diminui, e diminui numa proporção semelhante à da FVC, nós vamos ter uma relação normal, vamos dizer 80%, e se o FEV for 80 também, o FVC será 80, e então aí, na espirometria, nós podemos dizer, e isto tem patas de leão, rabo de leão, cabeça de leão, dá a mesma impressão que é uma alteração restritiva. Portanto, muito correta é essa maneira de raciocinar, uma redução do FEV, que tem uma redução da capacidade vital forçada paralela em termos de intensidade, com uma relação entre os dois normal, é uma restrição por espirometria. Muito bem. Dr. João Cardoso, muito obrigado por toda esta manhã de formação e por tudo quanto partilhou. Os colegas também estão a agradecer. Passo-lhe a palavra para se despedir Eu é que agradeço. Dos colegas. Muito obrigado, colegas, por terem assistido. Foi um gosto meu. E desculpem muitas vezes o meu entusiasmo na explicitação, às vezes, de alguns dos slides, que como consequência o atrasar do programa, mas foi com muito entusiasmo que eu vos vi do outro lado e tenho que agradecer imenso a vossa presença e a grande ajuda. O professor Carlos Martins é aqui quem gera verdadeiramente a audiência e as perguntas que vão colocando e vai respondendo a muitas das questões e fornecendo informação de uma forma interativa, como eu penso não existe não conheço ninguém no mundo que faça isso assim. Portanto, muito obrigado a todos e muito obrigado ao professor Carlos Martins. Muito obrigado. Muito obrigado. E temos connosco também ainda a professora Cristina Bárbara, se puder, não sei se ainda, ou se puder marcar passar o microfone, porque o outro deixou de funcionar. Exatamente.
Também quero dar os parabéns, porque pela forma como responderam às perguntas colocadas, demonstram o alto nível em que vocês já se encontram, e eu estava a ficar orgulhosa, e até estava a comentar com o professor Carlos Martins, que esta nova geração de médicos, porque sei que a maior parte são internos da especialidade, prometem um futuro muito bom para os doentes com DPOC e para o nosso país. Portanto, parabéns. Muito bem, eu vou-me juntar aqui a vocês e terminamos assim aqui os três juntos. Caros colegas, muito obrigado por terem estado desse lado. Foi um gosto estar convosco durante esta manhã. Agora, como habitualmente, nas próximas semanas, 1, 2 semanas, iremos colocar no espaço InfoShare o canal InfoShare deste curso, e nesse canal depois progressivamente iremos partilhar as apresentações, os slides, o link para vocês fazerem o TPC, depois também os vídeos, está bem? Tudo isso iremos partilhando, por isso é importante também um papel proativo da vossa parte, enquanto formandos, de irem de vez em quando consultando o InfoShare. E já agora deixo também um apelo, utilizem também o DrShare no dia-a-dia, digamos, enquanto espaço de partilha entre nós, colegas. Podem partilhar tudo o que quiserem no DrShare. Tem lá o espaço próprio, que basta clicar, por exemplo, naquele íconezinho onde diz pensa, faz, partilha, no ícone da imagem. Podem partilhar, por exemplo, um link, podem partilhar uma imagem, uma foto das férias da Páscoa, por exemplo, um anexo, um documento, um PDF, um PowerPoint, um link de um vídeo do YouTube. Tudo isso pode ser partilhado no DrShare, e ajudem-me a construir e a tornar cada vez mais este espaço enriquecedor para todos os médicos portugueses. E ainda por cima, esta semana, atingimos mais uma marca importante. Pela primeira vez atingimos os 6.000 médicos inscritos no DrShare. Mais um marco histórico, digamos, neste caminho e neste percurso que temos vindo a desenvolver. Por isso, em relação à Academia Respiratória, estejam atentos ao programa do nosso curso, as datas já estão anunciadas, e recordo, no dia 19 de Abril, teremos então o primeiro módulo de um curso de oftalmologia, que será sobretudo direcionado para colegas de oftalmologia, mas esse primeiro módulo será aberto a todas as especialidades. Mesmo para os colegas, digamos, fora da oftalmologia, que não terão direito depois a um certificado final para efeitos curriculares, nesse módulo emitiremos eu há um bocadinho não disse, mas digo agora, emitiremos um certificado de presença, de participação nesse módulo. Está bem? E esse sim poderá ser utilizado para efeitos curriculares. E está tudo. Um rico dia de sábado. Hoje está um dia espetacular de primavera. Passem bem, descansem bem, estejam com as vossas famílias e que tudo vos corra pelo melhor. Até breve, até uma próxima oportunidade.